Léo, é que assim, eu acho que como os esportes eles estão surgindo e ganhando força aí na última década praticamente, a gente tem muitas perguntas e poucas respostas, né? O professor mesmo Yuri comentou de como ainda há necessidade de estudos, né? Estudos científicos vinculados a isso, né? Então, assim, a gente tem uma incidência, por exemplo, muito forte de atletas muito jovens iniciando na carreira do esporte de um meio profissional. Então a gente vê assim atletas de 15, 16 anos já, né? Então assim, isso é muito comum, você vê muito. Eu tenho, por exemplo, inclusive um ex-aluno da Uniandrade, formado pela Uniandrade, o irmão dele, um amigo meu, já está jogando profissionalmente Counter-Strike. Ele começou aos 15 anos, hoje ele tem 16, 17, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê essas lendas, que eram as lendas aí que começaram a escrever o nome deles há 10 anos atrás, hoje com 26, 27, 28 anos, não vou dizer se aposentando, né? Mas é porque, assim, o jogo em si, ele também muda muito. Acho que todos os jogos são assim, né? Os jogos, naturalmente, eles têm as suas evoluções, não só da parte tática, mas, assim, o próprio conceito do jogo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do jogo que eu mais participo, né? Que é o CS, o Counter-Strike. Era um jogo de tiro e às vezes tem uma arma específica que você pode escolher entre várias armas, que é uma arma que quem produz o jogo pode achar que está muito forte. E aí eles usam esse termo, né? Eles nerfam a arma. O que é nerfar, né? É você tira o poder que ela tem, você deixa ela um pouco mais fraca. Isso daí é muito comum em vários esportes. Isso também é interessante porque acaba fazendo com que o jogo fique muito plural. Ele muda de um. Imagine o futebol mudando de regra de um dia para o outro. Né? Dentro do esporte, isso é muito comum. E os jogadores, às vezes, acabam tendo que se reinventar a partir disso. Né? Então, assim, eu acho que essa pergunta é a pergunta de 1 milhão. A partir de que momento um jogador ele perde o rendimento a ponto de não conseguir render o quanto ele rendia? Será que as novas gerações elas estão vindo porque estão mais habituadas? Ou será que os jogadores lendários eles não estão rendendo tanto quanto? Porque eles passaram por essa rotina que o Yuri falou por 5, 6, 7 anos e agora eles querem viver um pouco melhor, né? Então é muito complicado. A gente vê, por exemplo, o Fallen, né, que é o principal jogador, que é a Liquid. A gente estava conversando sobre ele quando a gente estava offline. O Fallen é um cara de 30 anos que ele quer casar, né? Agora ele tá namorando faz 10 anos com a namorada dele lá, ele quer casar. E ele passou esses 10 anos viajando enquanto a namorada dele ficava no Brasil. Né? Então agora ele pegou uma equipe diferente, uma equipe que ele consegue trazer, né? Até pelo investimento, consegue trazer a noiva dele junto. Mas sim, são jogadores que, por causa desse dia a dia, eles acabam cansando, né? Então, eu acho que isso daí só tende a evoluir, né? Tende a evoluir os profissionais, o estilo do jogo, a própria organização, né? Então, dentro do Counter-Strike, houve há 2 anos atrás um pedido, porque os jogadores estavam jogando muito 2, 3 partidas no dia, né? E isso estavam falando, ó, gente, isso daí tá acabando com o espetáculo e acabando com a gente, né? Então, assim, e por que isso estava acontecendo? Porque quem estava transmitindo queria transmitir o maior número de jogos em menos tempo possível, né? Então, queria transmitir um campeonato de 30 times em 3 dias, correto? Então, isso daí foi uma coisa que mudou. Hoje em dia, a gente tem campeonatos mais extensos, com menos equipes, em que visa a qualidade do jogo, né? Então, eu acho que é tudo uma transformação e talvez o professor Yuri consiga responder um pouco melhor essa questão da idade, etc. Mas eu acho que é tudo questão de pesquisa. Mas pelo que eu vejo, empiricamente falando, os mais jovens realmente tendem a ter uma facilidade maior em adentrar a modalidade, sim. Ó, uma coisa que eu percebo também assim, eu vou usar o exemplo do tempo de reação. Tempo de resposta, né? O jogador vê alguma coisa acontecendo na tela, ele tem que responder com o corpo dele,
para dar esse comando para um avatar lá, que é o personagem que ele está usando. Seja no Counter-Strike, para você pegar o mouse e mirar na cabeça e atirar, ou seja no mobile, para você clicar na parte da tela para realizar uma ação, né? Então, independente da parte de tomada de decisão, que é outra parte também que é muito importante, que tem que ser treinada, né? A partir do momento que o cérebro daquele atleta tomou a decisão, ele tem que transformar aquilo no movimento. E o tempo de reação é uma das variáveis muito importante, porque se você, Leonardo, reage em 500 milissegundos e eu reajo em 300 milissegundos, eu tomei a decisão antes de você, eu já estou na tua frente. Se é um jogo de tiro igual CS, eu matei você antes de você me ver, né? E tem um atleta coreano que eu nem vou arriscar pronunciar o nome dele aqui, que é impronunciável, mas que ele conseguiu bater o recorde. Ele jogava um jogo que chama Dota. É um jogo de estratégia, parecido com LoL, né, com League of Legends. Ele conseguia fazer de 7 a 8 ações no teclado em 1 segundo. Eu vou falar para vocês, tenta apertar o botão Enter do seu teclado 8 vezes em 1 segundo. Tu não consegue, cara. E ele fazia 7 ações em 1 segundo. Então, e não é apertar aleatório, ele pensava nas 7 ações e fazia. Vamos colocar 5 ações em 1 segundo, dá 200 milissegundos por ação. Gente, é um tempo de resposta, de um tempo de... o cara tem que pensar e responder nisso, é muito rápido. Por isso que, às vezes, quando eu vejo gente discutindo, esporte não é esporte, não sei se é esporte, eu falo, cara, esses caras são uma monstruosidade. Eu peguei, enquanto você estava falando, eu abri uma planilha que eu uso de avaliação dos meus alunos, dos atletas da minha organização, e eles, né, a gente está começando o trabalho de preparação com eles, a média deles ali é 350 milissegundos de tempo de resposta em alguns testes, né? E como que eu sei uma idade boa, né? Como envolve muitos aspectos neuromotores, lógico que se você pegar adolescente, né, início da fase adulta, o sistema nervoso da pessoa tá tinindo ali, né, para transformar pensamento em movimento, né? É lógico que dá para você treinar isso e estender isso, igual o Marcelo falou, e aí que a gente entra, né? Vocês comentaram isso, a gente consegue, se o atleta seguir uma vida de atleta de verdade, pensando na carreira dele, ele consegue prolongar a carreira dele, assim como no futebol a gente consegue, de acordo com a ciência, a medicina, a gente tem em volta da profissão. Mas assim, né, voltando para o atleta de esportes, o que eu faço? Eu monitoro eles. Então, semanalmente, eles fazem, por exemplo, vários testes de tempo de reação e eu vou coletando esses dados, né? Aí eu calculo lá, né? Eu calculo uma média, eu calculo um desvio padrão daquela média para ver qual que é a variação deles normal, para saber se algum dia os valores começarem a subir dessa variação normal, é que eles estão melhorando. Se algum dia essa média descer desse desvio padrão, né? É porque eles estão piorando, então está acontecendo alguma coisa, né? E aí é uma forma que a gente consegue, vamos dizer assim, monitorar, uma das formas a gente monitorar esse trabalho, igual a gente usa salto vertical para atleta de vôlei, para basquete, para fazer monitoramento desses atletas, né? Mas com relação à pergunta que você falou, a idade, eu acho que assim, que depende do nível de treinamento, né? Mas conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo capacidade neuromotora, né, de responder esses movimentos. Inclusive, tem algumas equipes bem famosas de esportes de terceira idade já hoje em dia. E, putz, é a coisa mais linda do mundo. Você vê os caras jogando. Você vê os caras jogando, eu não jogo com eles. Não sei se o Marcelo teria as manhas. Eu tomaria pau. Eles são assim. É um nível que você vê, cara. Pô, se eu chegar com aquele tempo de reação, com aquela velocidade cognitiva deles lá, eu tô feliz. Se eu chegar com a metade deles, eu tô muito feliz, né? Mas, como que você perguntou como que a gente treina isso? Aí é o improviso da educação física, né? Então, por exemplo, eu treino com meus atletas, eu pego aplicativo de celular, tem aplicativo para você treinar tempo de reação. Eles jogam com o celular na horizontal. Aí eu falo para eles virarem o celular assim e fazer os treinamentos. Aí tem um treinamento que é um monte de bolinha passando na tela, e eles têm que ficar clicando na bolinha. Tem um treinamento que aparecem algumas contas e ele tem que fazer a conta e clicar no resultado, por exemplo. Tem alguns joguinhos que eles vão clicando para treinar esse tempo de reação, né, nesse movimento específico dos dedos. Então a gente tem que se adaptando, né? Tem exercícios que você faz com bolas, assim, né? Mas eu gosto de coisas bem específicas mesmo no jogo.
Mas é na famosa adaptação, né? Como não tem nada pré-estabelecido, a gente tá cortando com o facão, cortando mato aí, né? E descobrindo esse terreno ainda.